Esse assunto que eu escolhi para a gente conversar hoje, ele está um pouco na minha memória, assim, da época de quando eu estava na faculdade, né? Que naquela função lá da graduação, e faz tempo, naquela época a faculdade era só 4 anos ainda, não era 5 anos a faculdade de odontologia. E eu era monitor, bolsista lá da disciplina de patologia, e a galera lá cobrava bastante a gente tinha que produzir. E uma das coisas que a gente tinha que fazer sempre era apresentar trabalho, principalmente semana acadêmica, nos congressos regionais, e às vezes tinha casos maiores, eles nos levavam para os congressos grandes de estomatologia, também para a gente apresentar casos. Uma das ideias que eu tive uma vez que eu levei para os professores, né, nessa pilha aí de apresentar trabalho na semana acadêmica, disse, vamos fazer um tema livre de tumores benignos. E aí os caras torceram a cara, né? Mas você vai falar de tumor benigno? Por que tu vai falar de tumor benigno? Tumor benigno não dá ibope. Mas eu não estava preocupado em se dava ibope ou não. Eu estava preocupado em fazer um trabalho bacana, que eu pudesse apresentar e que eu desse conta, principalmente na semana acadêmica, daquele conteúdo, né? E no fim não rolou. Os caras não deixaram eu fazer o tema livre desse assunto de tumores benignos. Justamente por causa dessa visão assim muito acadêmica da estomatologia e da patologia. E essa visão muito acadêmica, ela é voltada justamente para pesquisa, para ciência, para o que você vai descobrir, o que você pode agregar de conhecimento a mais, né? E o tumor benigno, ele não tem muita coisa para você seguir na investigação, assim, para você apresentar novidades científicas de pesquisa. E quando você está trabalhando, então, na sua visão clínica de atendimento de pacientes, isso aparece demais. E esse é um foco muito importante de você perceber. Então, em bom português, um ponto muito importante de tumores benignos é que é muito mercado de trabalho. São muitos procedimentos para você fazer, para você resolver. Procedimentos de diferentes naturezas. Nem sempre esses procedimentos que você vai ter que fazer são cirúrgicos. Às vezes existem outras formas de tratar essas lesões, e a gente vai discutir um pouquinho disso mais adiante. Mas é importante você perceber que justamente porque esses tumores eles não têm grandes variações do ponto de vista de ciência, de pesquisa, você consegue ter uma condução do caso que costuma ser muito serena, ao mesmo tempo que você está resolvendo um grande problema do paciente. Você consegue ter um manejo desses casos de uma forma que ela é tranquila, você resolve um grande problema para o paciente quando ele está com um desses tumores estabelecidos, e é uma excelente maneira para você começar a fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, caso você não faça ainda. Porque tecnicamente, normalmente essas lesões elas são exofíticas e são superficiais na mucosa. Você não precisa de grande conhecimento de técnica cirúrgica. Você sabendo incisão, sabendo um pouquinho de divulsão, a anatomia que você está trabalhando naquela região, só que você não vai entrar em profundidade naquela anatomia, você precisa basicamente saber o que tem embaixo daquela mucosa onde você vai fazer as suas incisões e sutura, gente. E existem alguns fundamentos básicos importantes nessa remoção, mas isso tem muito impacto na vida do paciente. Às vezes os pacientes têm essas lesões há muitos anos e quando eles vêm consultar, eles perguntam se realmente aquela lesão precisa ser removida. Doutor, eu já tenho isso há tanto tempo, será que precisa realmente tirar? E aí a dica, né? São duas perguntas que eu costumo usar que dão bastante resultado para as pessoas perceberem da necessidade de fazer essas remoções. A primeira pergunta, ela é muito simples. A gente pergunta para o paciente assim, você sabe o que é isso? Aí a pessoa às vezes chuta algum nome genérico e tal, mas ela não sabe, obviamente ninguém sabe. E aí eu respondo para ela, pois eu também não sei. A gente só vai saber o que é que você tem aí depois que remover e mandar isso examinar.
Então também é importante a gente perceber que nesses tumores benignos a gente não precisa, em muitas situações, daquela angústia do diagnóstico diferencial. Às vezes essa angústia de nós estabelecermos um diagnóstico clínico, diagnóstico diferencial, é algo que nos trava de fazer estômato no consultório. Vira uma barreira. Se você olha para a lesão, você não sabe o que é, você não quer tratar. Você acha que aquilo pode ser câncer. Mas quando a gente está tratando das lesões benignas, dos tumores benignos, eles não são ulcerados. Eles têm um longo tempo de evolução. Então você pode ter tranquilidade e não precisa ter essa angústia de imediatamente estabelecer o diagnóstico. E esse é um argumento que você vai utilizar para o paciente. Olha, a gente não sabe o que você tem aí, a gente só vai saber depois que o patologista examinar o material. E aí fica legal, né, que você está transferindo essa responsabilidade do diagnóstico conclusivo para o patologista, mas o processo de diagnóstico se confunde com o tratamento. No momento que você está tirando o tumor para saber o que é, você já está tratando o paciente, você já está sendo resolutivo. E por isso então, né, que eu argumentava que é legal você começar e amplificar os seus atendimentos justamente tratando esses tumores benignos, porque tecnicamente é fácil, porque tem muito impacto quando você resolve isso para o paciente, ele percebe a necessidade de ter isso, a solução do problema dele, e você vai ganhando mão, vai ganhando habilidade e progressivamente você pode então começar a fazer procedimentos maiores. Você gradativamente pode ampliar o seu espectro de atuação de procedimentos quando você está fazendo isso. E ainda tem algumas questões importantes, práticas assim, que muitos desses tumores eles estão acontecendo no lábio inferior, eles estão acontecendo na língua, e são duas áreas que tecnicamente são boas da gente trabalhar. Às vezes a gente fica com medo de trabalhar justamente no lábio inferior e na língua, porque são regiões que sangram. Mas cara, você tira a língua de dentro da boca, você reverte o lábio para fora da boca e você trabalha enxergando, sem limitação de espaço. E quando você está amplificando esses atendimentos, né, quando você está querendo treinar, essas são as duas melhores áreas para você fazer. A segunda questão de argumentação para você dizer para o paciente é a expectativa de que o tumor pode crescer. Então, não é ético, não é adequado, correto você dizer que o tumor pode virar câncer, porque isso é muito pouco provável, você ter a malignização de tumores benignos. O que vira câncer são outros tipos de lesões que estão bem descritas, são bem conhecidas, lesões cancerizáveis, enfim. Mas o tumor benigno, você não tem a previsibilidade se ele já parou o crescimento ou se ele vai manter o crescimento. Mesmo que essa lesão tenha bastante tempo de evolução, num determinado momento ela pode novamente ser estimulada e novamente voltar a desenvolver e apresentar crescimento. E aí, você precisa dizer para o paciente que coisas menores são mais simples de serem resolvidas. E também, assim, uma outra dica, né? Um argumento que funciona tranquilo, assim, olha, do tamanho que a sua lesão está aqui, a gente consegue resolver aqui na cadeira. Fácil, fácil. Faz a cirurgia aqui mesmo, sem maiores envolvimentos, muito simples, termina o procedimento, você vai embora, você não precisa de maiores cuidados, não precisa de hospital, você quer. E talvez o paciente nem tenha pensado nisso, né? Nem tenha pensado da possibilidade de que aquilo ficasse tão grande que talvez mudasse o porte, mudasse o patamar do procedimento. E talvez precisasse de um treinamento muito maior para remover a lesão caso ela seja abandonada ao seu próprio curso, como pode acontecer com fibromas que podem ficar com volume significativo, como podem acontecer com lipomas que também podem ficar com volume significativo, e aí a técnica muda radicalmente. Então, vê bem, eram dois argumentos, agora já tem um dentro do outro, né? Você colocar a questão do diagnóstico conclusivo para o paciente, você colocar que o volume, o tamanho daquela lesão possibilita ser feito no consultório com tranquilidade. Mas eu não faço biópsia de jeito nenhum. Bom, essa é a grande pegada para você começar. E tem muitos desses tumores, inclusive, que eles se confundem com lesões inflamatórias. Você pode estar removendo a lesão sem saber se é uma hiperplasia inflamatória ou se aquilo é tumoral, se aquilo é um fibroma, por exemplo, porque clinicamente
não tem como nós fazermos essa diferenciação. E esse é outro ponto importante de você colocar para o paciente também. Muda muito você saber isso? Não, muda muito, não muda, porque a forma de tratar é a mesma, mas é importante você saber se aquilo é de natureza inflamatória ou é de natureza tumoral. E se for de natureza inflamatória, é muito possível que existam fatores associados ali que estão estimulando dentários, normalmente, e que a gente tem que resolver. A gente tem que dar um passo a mais na investigação. Agora a gente vai saber que não é tumor. E qual é, assim, vou fazer um raciocínio um pouquinho diferente. O tumor, ele acontece de forma espontânea. Ele não tem um fator ali causando ele para acontecer, os tumores benignos. O cara foi sorteado. A lesão simplesmente aparece e desenvolve. Se a lesão é inflamatória, a inflamação depende de algum agente que estimule, de uma causa. E a gente trata a inflamação removendo a causa. No momento que você aborda a lesão, remove ela e o patologista devolve o laudo para você dizendo se aquilo é inflamatório ou se aquilo é tumoral, você tem que lembrar disso. Se é tumoral, você não tem mais nada para fazer do ponto de vista de procedimentos. Porque quando você fez a remoção, deu, é aquilo. Apareceu espontaneamente, o tecido reagiu produzindo tumor. Agora, se é inflamatório, o tecido reagiu a algum estímulo que atuou lá. E se você não identifica esse possível estímulo, em muitas situações, não em todas, mas em muitas situações, a lesão pode recidivar. Isso é um detalhe importante, porque recidiva sempre é chato. Então essa é uma pergunta também que os pacientes fazem, né? Doutor, mas se eu tirar isso aí pode voltar? A rigor, tumor benigno não recidiva, mas é um risco sempre a gente assumir esse compromisso integralmente, né? Dizer que 100% de chance que não volta. Não, a chance ela é mínima, mas a chance da recidiva sempre existe. E se você está na dúvida, então, se aquilo é realmente de natureza tumoral ou de natureza inflamatória, então deixa essa porta aberta com o paciente. É só, olha, minha estatística aqui, os meus casos, não costumam recidivar, recidiva pouco e tal, mas a recidiva sempre é uma possibilidade e a gente precisa cuidar e ter atenção, né, acompanhar por mais algum tempo, enfim, para que você tenha isso informado, né, essa possibilidade ou essa informação de que as recidivas eventualmente elas podem acontecer. Se você quer fazer o manejo técnico, né, você pega um livro de cirurgia ali, tem o passo a passo de fazer a biópsia. Você não precisa tanto de mim para fazer isso. Mas para fazer essa parte de vivência do consultório, né, de como você está fazendo isso inserido no consultório, na prática clínica, como você vai conversar essas questões com o paciente e fazer o seu raciocínio clínico para o diagnóstico então, das lesões, né, isso é muito importante. Bom, aí volta lá na história lá do tema livre que a gente ia apresentar, diz assim, isso aí não é legal, porque esse tema livre aí não dá ibope, você vai falar de tumor benigno, mas é justamente o que a gente mais vai fazer. Você vai ver no consultório uma prevalência muito maior de tumores benignos do que de tumores malignos. É fundamental que a gente saiba reconhecer o câncer de boca, que a gente saiba fazer as biópsias, tratar as situações de câncer de boca, mas não é o dia a dia. O dia a dia, o que mais aparece para fazer são os tumores benignos, até que você tem uma diversidade muito maior de lesões. Então, prepara o esquema todo, né, uma caixinha básica lá de instrumental para fazer essas remoções quando os casos forem cirúrgicos, tenha o seu laboratório de patologia de referência para enviar os seus casos e você vai ver que isso vai lhe dar confiança. Realizar esses procedimentos vai lhe dar confiança técnica para você ir amplificando isso. Uma outra coisa assim, se você tem no consultório, então isso é um recurso que muitos colegas têm, muitos colegas não têm, mas se você tem no consultório microcâmera intraoral, a câmera intraoral, ela é muito boa para você mostrar as lesões para o paciente, para ele perceber com clareza. E a língua, ela nos ajuda nessa história, né? Porque quando o paciente bota a língua na lesão, a língua amplifica a sensibilidade. Então aquilo parece ser gigante, mas às vezes ele não consegue colocar a língua na lesão, ou às vezes a lesão é na língua. Então também ele não vai ter essa sensibilidade. Mas se você tem uma câmera, quando aquilo entra na TV,
né? A imagem entra lá na TV com a câmera e o paciente enxerga de verdade com a iluminação, fica muito fácil também ele entender a necessidade e a importância de fazer a remoção da lesão e ele valorizar o seu trabalho, ele valorizar o seu procedimento. Então também, às vezes, você faz algumas biópsias, acha que aquilo é simples tecnicamente, de fato é, e às vezes você atribui pouco valor financeiro. Não que biópsia tenha que ser um procedimento caro, não, nem deve ser um procedimento caro, mas deve ser sim um procedimento bem cobrado. Muitas vezes você cobra significativamente para fazer remoção de dentes inclusos e para fazer a biópsia não pode ser o valor da consulta. Ela tem que valer mais do que a consulta. E também o paciente precisa saber que ele vai ter um custo a mais aí, que é do exame histopatológico, que não está incluído no seu procedimento cirúrgico. É outro profissional que vai fazer isso. E precisa ser feito. Principalmente pela sua proteção. Então, de maneira nenhuma, faça a remoção das lesões dos pacientes e não mande examinar. Você fica sem saber o diagnóstico conclusivo e completamente a descoberto, se no futuro esse paciente fizer uma lesão mais grave. Pode acontecer, ninguém sabe, as pessoas vivem muitos e muitos anos e daqui a pouco ele vai lembrar que ele tirou uma lesão lá dentro da boca e tal, e que será que aquilo tinha relação ou não tinha? Bom, a gente só vai saber se as coisas estavam relacionadas ou não, se houve o exame histopatológico lá. Então também às vezes a gente escuta os colegas com receio assim, mas eu vou ter que cobrar mais o exame histopatológico. Não, não é você que vai ter que cobrar mais o exame histopatológico. Isso é uma despesa que ele vai ter lá com o laboratório de patologia, mas que ele tem que ter como parte importante do tratamento que você está propondo para que ele tenha o diagnóstico conclusivo da lesão. Não adianta só tirar a bolotinha, né? Remover o bolotoma. Senão do diagnóstico de tudo vai ser bolotoma. Nódulos que foram removidos, mas a gente precisa dar nome e sobrenome. A nomenclatura é sempre terminada em oma, né? Quando são tumores, então os benignos vão ser papiloma, fibroma, hemangioma, enfim, lipoma. E um ponto muito importante para você ter confiança no seu processo diagnóstico é justamente o tempo de evolução. Normalmente essas lesões têm meses, bastante tempo que isso está desenvolvendo, bastante tempo que isso está acontecendo. E tem um monte de coisa importante para a gente conversar aqui nessa história aqui. Por quê? Bom, primeiro assim, uma lesão exofítica ali de aspecto verrucoso, então o diagnóstico clínico é de papiloma. Na literatura você vai ver que eles não aceitam esse diagnóstico clínico na maioria dos livros, nos textos clássicos. Mesmo que tenha aquele aspecto clássico verrucoso, que parece um castelinho, os patologistas adoram comparações hortifrutigranjeiras, né, que parece uma couve-flor, e de fato parece. E aí pode ser confundido então com hiperplasia fibrosa, com fibroma, com mil coisas. Mas a gente sabe clinicamente que isso tem um aspecto muito típico, muito característico. Se você não faz biópsias e quer começar a fazer, a lesão lá no palato duro não é a melhor opção para você começar. Por que não é a melhor opção para você começar a fazer esses procedimentos? Porque ali é difícil de você suturar, de você fechar e às vezes inclusive de você trabalhar. Então, escolhe um casinho mais fácil para começar, né? Se vai ser a primeira, escolhe um casinho no lábio, escolhe um casinho na língua, que aí você pode tirar para fora da boca, então, né, como nós comentamos antes, e fazer isso com mais tranquilidade. E uma outra dica para essa situação aí do papiloma é você utilizar o eletrobisturi no palato se você tem esse equipamento. Existem equipamentos pequenos, baratos, são vendidos relativamente baratos, né? Comparado a tantas outras coisas que a gente precisa comprar, mas que são vendidos em dentárias e que funcionam tremendamente bem para a mucosa. Você precisa aprender a usar o seu aparelho para que você não utilize potência demais. Você precisa lembrar que a mucosa do palato ela é relativamente fina, e se você usar potência demais, talvez necrose ali o tecido ósseo do osso palatino, do osso maxilar,
mas não tem problema, vai ser pequeno, isso vai acabar cicatrizando, só vai levar mais tempo. Mas aprenda a usar a potência correta do equipamento ali, uma potência baixa, para que você tenha só a eletrocoagulação e aí você não vai precisar suturar. Posso cauterizar a lesão inteira e aí detona com ela de uma vez só? Olha só, poder pode, né? Mas se você fizer isso, você não vai ter o exame histopatológico. E aí sempre vai ficar a dúvida, né? Então, remova a lesão com bisturi a frio, com bisturi convencional, para você poder examinar isso, para você ter um laudo histopatológico. E se for utilizar o eletrobisturi, utilize depois. Se você for suturar, você sabe que você não vai conseguir fechar em primeira intenção ali. Então também tenha sempre o cuidado no pós-operatório de prescrever clorexidina para as feridas cicatrizarem bem, para que você não tenha infecção secundária das suas feridas cirúrgicas, tá? Isso é muito importante, pessoal. Bom, aí vem a grande questão dessa história, né? E a grande questão dessa história que vem quando aparecem esses papilomas é o HPV. Então essa pergunta ela é sempre recorrente, né? Ah, mas isso é HPV e não é HPV, e se for HPV e não for? Bom, teve um momento aí importante na história que nem se discutia essa história, se essas lesões tinham HPV ou não tinham HPV, e de um determinado ponto para cá, essa virou uma preocupação muito importante e recorrente. E às vezes eu não entendo muito bem assim, por que isso acontece? Me dá a sensação que falta um pouco de informação a respeito da etiopatogenia da lesão e de quais devam ser as suas preocupações. Às vezes não fica claro, né? Às vezes os colegas perguntam, né? Ah, mas parece que tem aquela preocupação de que o HPV ele é sempre sexualmente transmissível. Então, se aparecer uma lesão dessas no paciente, eu tenho que pensar em infecção sexualmente transmissível, que antes chamava de doença sexualmente transmissível, né? IST, DST. Está correto, não está correto, mas estou com uma criancinha aqui de 5 anos que está fazendo um papiloma na língua e precisa ir atrás dessa história. Gente, vamos tentar pautar esse assunto, né? Primeiro ponto importante, assim, todas essas lesões de papiloma, elas são sim causadas pelo HPV. São mais de 200 tipos diferentes de HPV. Imagina, 200 tipos. Quando eu comecei a estudar a patologia, no século passado, e literalmente no século passado, eram 70. E já era um absurdo você ter 70 subtipos virais. Mas hoje está todo mundo sabendo que vírus muta, que vírus sofre mutação, né? Está muito em evidência a gente falar nas mutações dos vírus, justamente por causa das mutações que o coronavírus está sofrendo. Então está na mídia toda hora essa história das mutações. Não é diferente com nenhum vírus, todo vírus faz isso. Do ponto de vista biológico, o vírus ele é uma partícula muito simples, quase que rudimentar. Ele é tão simples e tão rudimentar que ele não consegue se duplicar sozinho. E é por isso que ele provoca as doenças. Porque ele entra para dentro das células do hospedeiro justamente para utilizar o aparato de síntese proteica da célula do hospedeiro para poder se replicar, para poder fazer mais partículas iguais a ele. Normalmente, ele vai utilizar o aparato todo, lá, o retículo endoplasmático rugoso, ele é sempre uma partícula de material genético, ou DNA ou RNA, e vai anexar lá e vai usar o aparato todo para fazer síntese, e às vezes ele faz tanta partícula viral que acaba explodindo a célula essa e liberando mais partículas dele no entorno, então, e assim as infecções vão acontecendo. Acontece, então, né, que do século passado para cá, aqueles 70 subtipos do HPV hoje são mais de 200. E não é que não existisse, talvez, todos esses subtipos, ele mutou tanto assim, não, é que não se conhecia, não se tinha tecnologia para fazer essa tipagem do vírus. A tecnologia ela é do século passado, né, mas ela é relativamente recente, ela começou a ser desenvolvida no século passado, que é o que chama o PCR, que é o exame que faz a amplificação do material genético e aí você identifica quem é, né? Polymerase Chain Reaction, é isso que quer dizer PCR.
E aí, no caso particular do papiloma, então, que é o tumor benigno de origem epitelial, mas não foi um vírus? Sim, gente, vírus causa tumor, inclusive tumores malignos. Quando os vírus causam tumores malignos, a gente chama eles de oncovírus. Um exemplo bem clássico é o sarcoma de Kaposi, que aparece nos pacientes portadores de AIDS. Ele é provocado, induzido por um vírus nesses pacientes. E aqui no HPV, essa família gigantesca, né, que tem aí 200 primos, mais de 200 primos, ele vai gerar esse papiloma na boca, vai gerar condiloma acuminado, vai gerar a doença de REC, que também é comum nos pacientes portadores de AIDS, com aquela hiperplasia epitelial focal, vai gerar as verrugas que dão nos dedos, as verrugas vulgares, e também tem alguns desses subtipos do HPV que estão relacionados ao aparecimento de carcinomas, muito determinado no colo do útero, ainda muito pesquisado na boca, e também já determinado para o esôfago. Porque não quer dizer que você tendo a presença do vírus no tumor, que ele tenha participado da patogenia do tumor. Não quer dizer que ele tenha tido efeito no aparecimento do tumor, só o fato dele estar presente. Moral da história: HPV sempre será, sempre foi, não é novidade nenhuma. Qual dos tipos? Depende, aí você precisaria tipar isso. É necessário, na grande maioria das vezes, não faz sentido clínico você solicitar a tipagem do HPV. E se você quiser a tipagem do HPV nos seus pacientes, isso tem que ser feito antes de você fazer a biópsia. Ele precisa ir para o laboratório, vai fazer um swab lá, com um microbrush, vai coletar as células epiteliais ali do papiloma antes de você fazer a remoção e colocar no formol, e aí vai fazer a tipagem lá do subtipo do HPV. Então você precisa ter essa preocupação de transmissão sexual e de tipar. Quando você tem lesões únicas intrabucais, não, você não precisa ter essa preocupação. Então, como isso é um assunto que sempre gera bastante dúvida, né? Sempre gera alguma controvérsia quando a gente fala disso, porque é importante a gente deixar isso assim bem pautado, bem esclarecido. E voltando então para a questão de você fazer essas remoções, tá? Vai fazer a remoção cirúrgica, vai mandar examinar, e a tipagem, se quiser, você também pode solicitar de duas maneiras, na verdade, né? O laboratório ele pode fazer a tipagem depois que o material está fixado no formol. É uma forma que talvez vai demorar um pouco mais de tempo, mas ela pode ser feita também, dá para fazer PCR no material da mesma maneira. Mas qual a aplicabilidade clínica? E é que tá, né? Dessas lesões inocentes, você não tem muito significado você fazer isso. Alguns tumores, alguns carcinomas, alguns laboratórios estão fazendo essas tipagens de rotina, justamente para tentar determinar alguns tumores que podem ser mais sensíveis à radioterapia, quimioterapia, se eles são relacionados à indução deles ao HPV. Eu vou te mostrar um outro caso, onde as lesões, então, elas são maiores, múltiplas, mas elas estão todas juntas. Então você tem ali na comissura a clareza de que isso é um processo só. Apesar de você ter várias proliferações exofíticas ali, elas estão todas elas acontecendo juntas. Então, tem que remover, né? Você precisa ter o diagnóstico, né? Existem até substâncias químicas para você fazer o tratamento, que você vai aplicando e tal. Mas a minha opção, né, a minha orientação, né, pelo meu viés cirúrgico, sempre é de operar essas lesões, né? E claro, nesse caso aqui, que você tem a lesão em mucosa de transição, no vermelhão do lábio, aí sim também não é o caso para você começar a fazer, caso você não faça ainda. É um caso que você precisa ter assim um pouquinho mais de treinamento ali, de cirúrgico, para essas situações aqui, porque é uma região estética. Então, olha só como é que fica aqui a situação do aspecto aqui da lesão. Você tem ali a lesão removida, e a sutura estabelecida. Então, esteticamente, isso fica muito tranquilo ali, né? Essa área do lábio é uma área que ela aparece bastante, mas você consegue. Então, foi removido tudo junto ali como um bloco único, aquelas lesões todas, e o diagnóstico foi
muito simples, né? Papiloma exclusivamente. Tumor benigno de origem epitelial, papiloma, sempre vai ter essa relação com o HPV. Você tem que ver a relevância que tem de fazer essa tipagem ou não, porque na maioria das vezes você não vai ter essa indicação, essa necessidade. Quando você tem isso acontecendo na língua, então esse é o que eu dizia antes, né? Esse é o caso bom para você começar a fazer biópsias ou para você começar a remover essas lesões. Porque olha só, a língua sai na boca. E aí você trabalha com tranquilidade ali. E como você faria essa remoção ali, né? Imagina que isso aqui é o papiloma. Então você vai fazer uma elipse de cada lado aqui, contornando. Por que você deve fazer contornando a lesão aqui? Para você tirar a base dela. Porque se você faz seccionando a base dela nesse sentido, sem remover a mucosa ali junto, você pode deixar células do papiloma ali que vão estar com vírus e aí a lesão vai recidivar. E como nós sempre dissemos, recidiva é um negócio chato. Então, se você pode evitar tecnicamente, faça isso. Precisa ter margem de segurança? Não, você não precisa ter margem de segurança. Mas a sua incisão precisa contornar os dois lados da lesão ali, de maneira que o pedículo, a basezinha, saia junto. Aí você vai ter certeza que profundidade mínima, você não tem que entrar no plano muscular. Primeiro que, além de que não precisa, se você entrar no plano muscular vai sangrar desnecessariamente, né? Então você não precisa ser invasivo, ser agressivo para fazer essa remoção. A gente viu um caso antes, de uma lesão que estava lá no palato. E aí eu disse para vocês que, na hipótese de você ter o eletrobisturi à disposição para utilizar, isso ajuda bastante, porque aí você remove a lesão e faz uma leve aplicação do eletrobisturi ali, e você fica com a escara ali da aplicação do eletrobisturi, não realiza pontos e maravilha. Essa lesão que fica ali, esse aspecto ali dessa área cicatricial do eletrobisturi, ela é feia, porque ela é escura, você cauterizou o tecido, mas ela é extremamente confortável para o paciente. Ela é confortável porque você faz essa hemostasia ali e você, claro, vai cauterizar a fibra nervosa também. Então é uma lesão que não vai doer no pós-operatório. Normalmente a gente não aprende a utilizar eletrobisturi, né? Isso não é ensinado. Mas se você tiver a oportunidade de começar a incluir isso nos seus procedimentos, nas suas atividades no consultório, você vai ver que é um instrumento muito importante. É um equipamento que te ajuda bastante em muitos casos, tá? Lesões nodulares exofíticas. Cara, essa é a grande barbada, né? Fibroma. Então, tumor benigno de tecido conjuntivo. Isso pode ser uma hiperplasia fibrosa? Pode. O patologista que vai dizer para você. Não importa, não te preocupa com esse diagnóstico diferencial. Você tem uma lesão que o tratamento está confundindo o diagnóstico, as duas coisas vão ser feitas juntos, você tem que ter toda aquela argumentação que nós comentamos para o paciente saber que ele precisa tirar isso, que ele não pode deixar a lesão ali indefinidamente. E aí, assim, o botãozinho anestésico, pinça na base, ali a gente está utilizando uma pinça de Halsted, né, uma pinça mosquito. Ela tem uma cremalheira, que nem o porta-agulha, você trava ela, ela é delicada, o paciente está anestesiado, pode largar ela, não tem problema nenhum, ela não vai romper a lesão, porque ela não corta, né, então ela vai firmar na base ali. E é ela que vai te dar o plano para você fazer a incisão. Então você vai dar uma tracionadinha na pinça ali, vai incisar contornando ela de um lado, vira assim levemente, contorna do outro. As incisões vão se unir, se ficar preso embaixo, dá mais uma passadinha do bisturi, ou dá um piquezinho com a tesoura ali, e você vai sair com a lesão presa na pinça. 2 pontinhos, 3 pontinhos, depende do tamanho que for, é muito tranquilo. E esse é um caso bacana se você não tem muito treinamento cirúrgico ainda para começar, porque é muito simples fazer remoção. Aí, e olha como a pinça está posicionada ali, né? A lesão está preservada, você está pegando na base. Esse é um cuidado importante para que o patologista tenha um bom material para analisar. E se ele tem um bom material para analisar, ele devolve para você um bom laudo também, um laudo fiel, com uma boa análise. Então tem esse cuidado de não pinçar sobre a lesão para não destruir ela, porque isso pode prejudicar o resultado que você vai receber, o laudo histopatológico que você vai receber de volta, né? É muito chato quando a gente recebe aqueles laudos compatível com, né?
poxa, não deu, assim, parece que dá na trave, né? O compatível com sempre deixa no ar assim uma certa dúvida. E uma das maneiras da gente evitar isso é justamente dando bom material para que ele possa analisar no microscópio lá na lâmina. Aí você tem outras situações, como aqui na mucosa jugal. Então, fibroma também, eu posso confundir esse fibroma com hiperplasia inflamatória? Pode. Tem uma parada aí que é a descrição clássica, né? A descrição clássica é sensacional, porque aqui você vai dizer, o patologista costuma dizer assim, você tem fibras colágenas cruzando o campo microscópico em todas as direções. E era isso. Quando isso é inflamatório, ele vai descrever que tem células inflamatórias lá. Tem linfócito, plasmócito, normalmente são células de inflamação crônica. E aí se liga naquela história, né? Se isso tem etiologia inflamatória, deve ter uma causa. Revisa as próteses, revisa as restaurações, revisa as bordas de dentes que estão na jogada ali, porque isso vai favorecer recidiva. E dali a algum tempo, se a lesão recidivar, vai ter que operar de novo. E se isso é tumoral, a tendência é justamente que não aconteça de novo, que não recidive. Então essa é uma informação importante para o prognóstico que você pode dar para o paciente, do que ele pode esperar para o futuro, e também é uma informação importante para você planejar as consultas de retorno, quando esse paciente deve voltar ou não, né, para ver você, em função do tipo de lesão que ele tem. E aí o lábio é legal também para começar para trabalhar. Esse é uma criança e esse era um papiloma. Vê que está com a dentição mista lá. Então precisa pensar em algum outro tipo de envolvimento para a origem desse papiloma. Não, pessoal, o papiloma daqueles clássicos, você não precisa extrapolar na investigação. Faça o tratamento da lesão. Como nós comentamos antes, a nossa opção sempre é a remoção cirúrgica, né? Não é utilizar a crioterapia, nem nada disso, nem utilizar substâncias que aplica ali, ser resolutivo, ser imediato. E aí vai para o exame sempre, né? Histopatológico, e o lábio é bom de trabalhar justamente porque você consegue essa reversão, você tem espaço. Não esquece o posicionamento das incisões. Um outro ponto importante, assim, eu faço a incisão assim, ou eu faço a incisão assim, horizontal ou vertical? Depende do músculo que você tem embaixo. Se você consegue seguir a orientação das fibras do músculo que tem embaixo, do orbicular do lábio, do bucinador, é melhor, porque você não vai ter tensão, seu caso vai cicatrizar melhor, você vai ter mais sucesso. Quer saber passo a passo de biópsia? Entra na próxima turma do curso Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia. Lá tem 2, 3, 4 aulas lá, com toda a biópsia passo a passo. Tem uma aula lá específica para começar biópsias maiores, mais avançadas. Então lá no curso tem tudo. Aqui a gente está dando algumas dicas, sem falar que no curso eu também ajudo os alunos quando eles têm casos para serem biopsiados, desenho as incisões, a gente discute os casos, porque os alunos do Curar Transforma têm um canal de comunicação direto comigo, e aí eu auxilio na solução desses casos, inclusive na parte técnica, né? E tinha muita gente que antes de entrar para o curso não fazia biópsia e agora está fazendo. Então funciona. Aprendendo online, inclusive a fazer biópsia, funciona assim. A gente tem vários casos de sucesso. Um outro ponto importante, assim, ó, o pessoal fala muito do lipoma, sempre aparece na literatura. Gente, lipoma na boca é raro, não aparece com frequência. Tem essa cor amarelada aí, talvez você imagine que isso vai aparecer bastante, porque está sempre citado na literatura, mas não. E nem sempre tem esse tom que é levemente amarelado e às vezes é difícil de perceber. Se você percebe esse tom levemente amarelado, sim, pense em lipoma. Mas saiba que não é frequente dentro da boca. É muito menos frequente do que nas outras partes do corpo. E uma outra pegada que sempre aparece na história aí é dizer que o lipoma, quando você colocar ele no formol, ele boia. Mas ele boia mesmo. Ele boia de verdade. Se você afundar essa peça, pega a pinça, empurra ele para baixo, bota ele no fundo do frasco, quando você tira a pinça, ele volta. Ele não fica no fundo. Então é muito mais do que boiar. É uma insistência permanente de ficar na superfície ali. Mas vai para o exame do mesmo jeito, né? Você precisa confirmar isso do ponto de vista microscópico, né? O patologista tem que dizer para vocês
que você realmente tinha um lipoma ali. Isso é muito importante, tá? O que mais que aparece de tumor benigno? Bom, numa prevalência mas muito maior do que os lipomas, você vai ter os hemangiomas, as lesões vasculares. Então, uma manobra semiotécnica importante é você fazer a vitropressão ou a diascopia, você pressiona a lesão ali com uma lâmina de vidro. E aí, detalhe, né? Às vezes a galera espera que a lesão desapareça totalmente, mas nem sempre você vai conseguir que isso desapareça totalmente. Você precisa ter alteração de cor. Por que você está fazendo isso? Qual é a lógica? Qual é a razão de você estar fazendo isso? Você quer, na verdade, saber se isso não tem origem melânica, se isso não é pigmentação, alguma lesão, uma mácula melanocítica, enfim, alguma coisa relacionada a melanócitos, a células névicas. Então você precisa, e se isso for relacionado a melanócitos, a células névicas, não muda nada no aspecto quando você pressionar. Se você tiver variação no aspecto, e não necessariamente que isso desapareça completamente, aí você tem uma lesão vascular. E a lâmina vai vir da onde? Pô, pede para o patologista do teu laboratório lá, pede para o teu urologista, pede para o teu ginecologista, eles têm essas lâminas também. Você não vai comprar uma caixa de 100 lâminas para de vez em quando utilizar, né? Quando você tem hemangiomas nodulares como esses, você tem várias maneiras. Algumas situações você não precisa operar, né? Você pode programar um esquema de acompanhamento com o paciente. Uma outra alternativa é a escleroterapia. É você usar um agente esclerosante e injetar dentro da lesão. Aí também precisa assim, um pouquinho mais de vivência nessa história da escleroterapia para fazer adequado, porque o agente é muito importante. Também tem lá no curso no Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia, uma aula bem detalhada lá, com vídeo, tudo, que eu mostro passo a passo de como fazer a escleroterapia. Vai precisar fazer mais de uma sessão, você tem que diluir o produto, qual produto usar, enfim, aí tem um monte de detalhe técnico, mas é importante você saber que essa é uma possibilidade e principalmente uma possibilidade boa quando você está tratando de áreas estéticas. Quando esse hemangioma, por exemplo, está no vermelhão do lábio e você não quer deixar cicatriz. Então a escleroterapia é muito adequada nessas situações para o tratamento dos tumores benignos. Então, do hemangioma, né? Então veja que nem todos os tumores benignos você tem a necessidade de fazer cirurgias, de fazer procedimentos cirúrgicos. Você tem alternativas dependendo do tipo, né, da natureza do tumor que você está tratando. E você tem também os osteomas, que são então os tumores benignos do tecido ósseo. E aí não tem jeito, o tratamento é remoção cirúrgica. A gente pode confundir isso aí com um monte de coisa, é claro que sim, né? O diagnóstico diferencial aí pode incluir muitas lesões diferentes, mas isso é duro quando você está palpando. Exclui hipóteses dentárias. Se você fizer uma radiografia convencional aqui, uma periapical, uma radiografia panorâmica, não vai ter imagem quando ele está assim no rebordo. Se você solicitar uma conibin, aí sim, na conibin vai aparecer que aquilo ali é estrutura óssea. Então, se você está na dúvida, solicite a conibin para ter um planejamento adequado, bacana, né? Se você julgar que isso for necessário, depende da sua vivência. No exame complementar tem muito disso, tem muito da experiência da gente, né? E aí ali está feito um retalho angular, um retalho semelhante ao retalho que se utiliza para fazer remoção de dentes inclusos, e você vai desgastar e clivar o osteoma ali. É possível separar ele do tecido ósseo, e aqui ele foi separado então em 2 fragmentos, né? Ele foi seccionado só para ser mais fácil de fazer a remoção dele ali.